Caríssimos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, retirado de São Mateus, capítulo 13, versículo 47 e seguintes, Nosso Senhor nos fala desta dupla possibilidade, isto é, no fim dos tempos, o discurso aqui é um discurso a respeito do juízo final. E Nosso Senhor fala que no juízo final, existe a possibilidade, uma possibilidade muito real, repetida muitas vezes por Nosso Senhor, de que nem todos se salvem. Meus irmãos, e é necessário que nós meditemos isso constantemente, não para despertar um medo descrente, um desespero que é pecado contra o Espírito Santo, que é não confiar na misericórdia de Deus, na sua bondade e no seu amor, e que ao mesmo tempo faz com que nós nos esforcemos para não perder aquilo que Deus nos promete. Então, fugir do desespero é, por um lado, confiar em Deus e, por outro lado, esforçar-se. Pois bem, então, nós não devemos recordar esta realidade de que nós podemos nos perder, não deve despertar no nosso coração desespero, mas um senso de responsabilidade. Isto é, eu preciso ser coerente com a minha fé, eu preciso aproveitar as graças que Deus me concede. Por quê? Porque a perdição é possível. A perdição não está apenas para aqueles lá fora, para os assassinos, para os estupradores, para aqueles que odeiam Jesus Cristo, para aqueles que faltam com respeito com Jesus, com os santos e as coisas sagradas. A perdição é possível para nós, sentados aqui nos bancos desta igreja. A perdição é possível para nós, sacerdotes aqui presentes nesta igreja. Então, esta realidade, esta consciência deve despertar em nós confiança na misericórdia de nosso Senhor, mas ao mesmo tempo um empenho verdadeiro para que nós alcancemos os bens prometidos. Porque nosso Senhor diz aqui que o reino dos céus é comparado a um homem que lança a sua rede ao mar e que ele apanha peixes de todo tipo e puxa para a margem. E chegando à margem, os pescadores vão separar os peixes bons, que eles colocarão num cesto, e os peixes ruins, que serão queimados. E nosso Senhor diz, assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão separar os homens maus do que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo. Pois bem, é esta mesma realidade apresentada de uma outra maneira, que o profeta Jeremias apresenta hoje, aqui no capítulo 18, versículo 1 e seguintes. É um texto muito conhecido a nós, é o texto do oleiro. Diz que Jeremias estava em casa, ele poderia estar rezando ou não, mas aqui nos lembra, para aqueles que vieram à missa ontem aqui, ou ouviram a homilia, vocês lembram que Santo Afonso uma vez estava lá no hospital, ajudando, fazendo caridade, e ele ouviu a voz de Deus que dizia, abandona o mundo, entrega-te todo a mim. Ele percebeu aquele chamado de Deus no coração dele. Pois bem, algo semelhante acontece aqui com Jeremias. Ele só apresenta isso de uma outra maneira. Ele diz que num dado momento, a palavra do Senhor foi dirigida a ele, dizendo, levanta-te e vai à casa do oleiro, e ali te farei ouvir minhas palavras. Isto é, ele sentiu a moção de Deus que dizia, vá
à casa do oleiro. E ele não resistiu à palavra do Senhor. Ele não quis saber, para que é que eu vou lá? Não, ele simplesmente se pôs de pé e foi. Lá chegando, ele disse, fui à casa do oleiro, e o oleiro estava lá trabalhando. E ele ficou olhando. Lá o oleiro no torno, né? O barro naquela bandeja, naquela tábua giratória, aquele barro meio amolecido, ele via que o oleiro ia moldando o vaso, e quando o vaso se entronchava e se deformava, ele pegava o barro e amassava de novo. E diz aqui, fez-se em mim a palavra do Senhor. Uma outra palavra lhe veio ao coração. Fez-se em mim a palavra do Senhor. Deus dizia então no seu coração, acaso não posso fazer convosco como este oleiro, casa de Israel? Como é o barro na mão do oleiro, assim sois vós em minha mão, casa de Israel. Meus irmãos, uma parábola, um ensinamento de uma maneira parabólica, ela não é clara. Nós ouvimos e não entendemos, assim, várias interpretações são possíveis. Como nesse texto, nós poderíamos nos perguntar, mas o que é que Deus estava dizendo para o profeta Jeremias? O que é que Deus estava dizendo exatamente aqui, neste texto? O próprio profeta Jeremias recebe a interpretação desta palavra, e ele diz, a leitura de hoje vai até o versículo 6º. Mas se vocês pegarem a Bíblia, e vocês seguirem, no versículo 7º, Deus já começa a dizer, a dar a interpretação daquilo que o profeta Jeremias tinha visto. E diz aqui, ele viu o oleiro, Deus disse que é o oleiro e que Israel é o barro e que Deus pode fazer com Israel como o oleiro faz com o barro. E Deus diz, primeiro, o significado, primeiro me refiro a um povo e a um rei e falo de arrancar, arrasar e destruir. Isto é, aquilo que Deus estava dizendo era uma profecia a respeito de um povo e de um rei, da casa de Israel. E Deus estava falando que iria arrancar, arrasar e destruir. Era o castigo de Deus. Deus estava dizendo por meio do profeta Jeremias, é por isso que vocês sabem que o profeta Jeremias, coitadinho, não era bem quisto, né? Ele era odiado. É por isso que Jeremias, chorão, já falei a vocês que ele tem até livro com as suas lamentações, porque a sua missão era muito difícil. Ele era enviado a um povo que não queria ouvir Deus, e ele era enviado a um povo que não queria ouvir Deus para dar uma mensagem triste de se ouvir, isto é, o castigo de Deus virá. Deus vai castigar essa nação. Isto é, falar para um povo que não quer ouvir, mas falar, meus irmãos, Deus quer salvar vocês. Meus irmãos, Deus tem uma promessa eterna de felicidade. Já é difícil, porque o coração que não quer ouvir a Deus fica meio indiferente a isso. Será mesmo que tem céu? Será mesmo que tem uma felicidade sem fim? Mas falar para um povo que não quer ouvir a Deus, dizendo, olha, Deus vai castigar vocês. Aí que o negócio é mais difícil mesmo. E era esta a missão de Jeremias. E Deus diz, então olha, primeiro é isso. Esta visão se refere a isso. Mas, lembram-se vocês que Deus castiga, Deus corrige para nos levar à salvação. O que Deus quer é que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus não quer a perdição de ninguém. De modo que, até mesmo os castigos de Deus são para nos livrar do castigo eterno, a respeito do qual Jesus fala no Evangelho de hoje, de ser jogado na fornalha ardente. Então, Jeremias fala, olha, Deus está dizendo isso, mas se o povo ao qual me refiro, a casa de Israel, se converter de sua maldade,
eu também me arrependerei do mal que pensava em lhes fazer. Isto é também condicional. Até o castigo aqui neste mundo é condicional. Por quê? O que é o castigo? É o remédio. Se eu me converter, o remédio não é mais necessário. Então, primeiramente, aquela visão, quando o profeta Jeremias vai lá à casa do oleiro e vê o oleiro trabalhando, Deus diz, olha, o primeiro significado disso é, eu tenho um castigo reservado para a casa de Israel, mas se Israel se arrepender, eu também me arrependerei. Se Israel mudar de conduta, eu também mudarei esta promessa de castigo, eu não destruirei. Mas ao mesmo tempo, aí continua, depois me refiro também a este povo, a este rei, e eu falo em edificar e plantar. Então, Deus falou, eu me refiro a um povo, a um rei e a um povo, e eu falo de destruir, arrasar e acabar. E depois Deus diz, eu me refiro a um rei e a um povo, e eu falo de edificar e plantar. Isto é, eu tenho coisas boas para dar para este rei e para este povo. Eu tenho bênçãos abundantes para dar para este rei e para este povo. Porém, se o povo, se me desobedecerem e fizerem o que eu reprovo, eu também me arrependerei. Eu também não darei a bênção e a graça que eu tenho reservado para este povo. Vocês percebem aqui? Isto é, tanto a bênção como o castigo são condicionais. O castigo estava ali, porque Israel tinha se fechado para Deus, Israel tinha virado as costas para o Senhor, e Deus diz, o castigo está aqui reservado, a cidade será destruída, eles serão levados em cativeiro, para o cativeiro, eles serão escravizados e humilhados, o templo será destruído. Isso eu estou dizendo, mas se Israel se arrepender, nada disso acontecerá. Aí Deus dá a outra profecia, essa cidade prosperará, o povo será feliz, para o templo de Israel, muitos povos vão convergir, se voltarão, mas se eles mudarem de conduta, deixarem de fazer o bem e fizerem o mal, nada disso acontecerá. O que é que isso, meus irmãos, tem a nos ensinar? De que se nós olhamos para o nosso coração e vemos que nos tornamos endurecidos, não devemos nos desesperar, porque se nós mudarmos de conduta, a bênção de Deus voltará. Ao mesmo tempo, não devemos ser presunçosos, dizendo, não, eu tenho rezado direitinho, eu tenho vindo à missa direitinho, eu estou até hoje no dia da porciúncula, me confessando para alcançar indulgência, eu estou salvo. Lembre-se que você está hoje no caminho bom, mas se você se desviar deste caminho, as bênçãos que Deus tem reservado para você não acontecerão. Isto é, meus santos, quem está no caminho errado, não se desespere. Quem está no caminho certo, não se torne presunçoso de salvação. No caso de Israel, Jeremias, quando disse isso, Israel não quis se converter. Diz aqui, disseram, vamos tramar um plano contra Jeremias, pois não nos faltará, isto é, vamos matar Jeremias. Diante daquela palavra, está aqui no versículo 18, Jeremias capítulo 18, versículo 18. Diante daquela palavra, o povo disse o quê? Vamos matar o profeta. O que ele está falando não nos é agradável. Vamos matar. Imagine, não nos faltará sacerdote, não nos faltará o conselho de pessoas inteligentes, nem nos faltará um oráculo de um profeta. Nós não precisamos desse profeta. Não nos faltará profeta, não nos faltará sacerdote, não nos faltará sábio.
Isto é, o povo arrogante, confiante na sua própria maldade, dizendo: não, nada de mal nos acontecerá, não nos faltará nada. Então vamos matar este profeta, vamos feri-lo na língua, não façamos caso ao que ele diz. Isto é, por isso que Jeremias se lamentava tanto, porque a vida dele foi um sofrimento atrás do outro. Queriam arrancar-lhe a língua para que ele não falasse mais nada. Nós não queremos nem sequer ouvir o que ele nos fala, quanto mais nos converter. Meus irmãos, diante desta palavra, nós queremos pedir a Deus que nos conceda a graça de recordar que a nossa vida neste mundo é sempre um campo de batalha. Isto é, assim como uma batalha só se define no final, quem é o vencedor e quem é o perdedor, assim é a nossa vida. Se você se sente como que perdendo na batalha da sua vida, você se sente como que perdendo diante dos seus pecados, das suas limitações, dos seus erros, não perca a confiança em nosso Senhor. Suplique a Deus: meu Deus, me ajuda, Senhor. Eu quero ser melhor, eu quero vencer esses pecados, eu quero ser santo, eu quero fazer a Tua vontade na minha vida, mas no meu coração, Senhor, também existem tantas outras vontades. Me ajuda, Senhor. Eu não quero me revoltar contra o Senhor, eu não quero ser rebelde à Tua vontade, eu quero ser aquele que o Senhor planejou que eu fosse. Me ajuda, Senhor. Então, se você percebe que você está numa situação atualmente de aparente derrota, que você não se desespere e clame a misericórdia de nosso Senhor. Se você ao mesmo tempo percebe que você, graças a Deus, está crescendo e progredindo no amor, peça a Deus: meu Deus, me ajude a não desanimar, porque começar uma obra boa é fácil, perseverar nesta obra boa é tão diferente. Me ajude, Senhor, a perseverar nos Teus caminhos, de modo que, meus irmãos, se nós formos fiéis na súplica, se nós nos empenharmos a corresponder com as graças que Deus nos concede, no final dos tempos, nós seremos recolhidos em cestos, nós seremos os peixes bons, nós seremos recolhidos pelos anjos, nós não seremos lançados como os peixes maus, colocados à esquerda de nosso Senhor, colocados para fora do seu reino. Peçamos a nosso Senhor que esta palavra nos dê sabedoria ao coração, para que, aprendendo esta realidade, nós de verdade a coloquemos em prática na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.